pessoas presentes no momento. Muita gratidão no coração por vocês estarem aqui para aprender um pouco mais, né? Eu sou Josileide, aromaterapeuta, enfermeira por formação há 12 anos, mãe de autista e acredito na medicina funcional, na medicina integrativa e tem uma vasta comunidade de mães comigo, mães de autista, mães de crianças com síndrome de Down, TDAH, que fazem parte da minha comunidade, né, onde a gente utiliza os óleos essenciais, utiliza da nutrição, lança a mão da medicina integrativa, de práticas integrativas para ofertar para os nossos filhos uma melhor qualidade de vida, uma progressão crescente em todas as suas terapias, através desses mecanismos de auxílios que a gente tem. Nessa noite a gente está com a nutricionista maravilhosa, um doce de pessoa, que trabalha online também, fazendo atendimentos, e hoje ela já é nutricionista de muitos dos meus pacientes, e hoje a gente vai fazer um bate-papo muito interessante com ela, tanto para quebrar alguns mitos, também para ajudar vocês a dar, de repente, o primeiro passo em direção a uma nutrição funcional, entender o papel do nutricionista, que por muito tempo foi vinculado apenas à parte estética, foi vinculado a uma questão de vaidade ou uma questão de obesidade, e a gente vai desmistificar com vocês esse processo, porque a gente entende que a nutrição, e eu sempre falo isso para vocês, principalmente quem são meus pacientes e quem está na minha comunidade, que a base de tudo é aquilo que a gente põe para dentro do nosso corpo, né? Então, entender como isso funciona, como isso interfere, para que você também possa auxiliar, né? Que a gente pare de só consertar os erros e defeitos que vão tendo de metabolismo funcional, as questões, a gente precisa aprender a parar só de consertar, mas de repente agir de forma preventiva, de forma que você agora possa consertar e antever-se para que não aconteça de novo, para que você não exponha o seu organismo, o organismo do seu filho, aquelas mesmas situações repetidamente. E para a gente fazer isso, a gente lança a mão de uma nutrição personalizada, adequada, lança a mão dos óleos essenciais e de tudo que a gente puder do mais natural possível. Então, essa noite eu vou convidar a Carla para estar batendo esse papo muito interessante com a gente. No final, vou estar lendo todas as mensagens de vocês para, na medida do possível, ela poder responder, tirar as dúvidas, sanar qualquer confusão acerca de alguma conduta, e a gente vai estar aqui para orientar vocês, tá bom? Com você, Carla, nutricionista, especialista em autismo e síndrome de Down. Gente, olha que delícia, olha que prêmio. Com você, Olá, boa noite, estão me escutando? Eu estou pelo celular, então fica um pouco, não consigo, vai me dando uns feedbacks aí, tá? Se está escutando, se o áudio está sendo bem. Eu estou olhando um pouquinho aqui para o lado, porque eu estou falando com a Tayane e estou mandando a apresentação para ela, tá? Se der para passar, porque são poucos slides, seria alguma coisa só para alguma coisa que eu for explicar, que para não ficar um pouco perdido, assim, tá? Eu que agradeço, Josi, o convite, já tem alguns dias, né, que a gente está tentando fazer esse encontro, e é hoje que as agendas deram certo. Fico muito feliz, tá, com o convite. Eu vi algumas pessoas entrando aqui que eu já conheço, algumas mães, né, que a gente já vem fazendo um trabalho aí em parceria. Bom, hoje, na verdade, eu estou aqui à disposição de vocês, né, para o que vocês tiverem dúvidas. Eu separei alguns tópicos para a gente conversar hoje com relação à nutrição no neurodesenvolvimento de um modo geral, tá? Bom, algumas pessoas já me conhecem, outras não. Então, meu nome é Patrícia Carla, eu sou nutricionista, eu tenho 10 anos já de atendimento clínico em consultório. Tenho algumas formações, pós-graduações,
mais ou menos há quase 4 anos eu venho direcionando todo o meu estudo e os meus atendimentos dentro dessa linha da neuropsiquiatria, do neurodesenvolvimento, tá? Vocês estão me escutando? Sim. Tá? Então, eu venho me concentrando nesta temática, né? Vamos dizer assim. Ainda é algo muito novo, vamos dizer assim, no Brasil, de um modo geral. Inclusive, a primeira pós-graduação em nutrição na área, ela começou agora, era para começar em maio. Por conta da pandemia, resolveu-se fazer ela, então, de forma 100% online, né? E eu estou nessa primeira turma, dessa primeira pós-graduação na área de nutrição com foco, então, em autismo, síndrome de Down e TDAH. E às vezes, quando a gente fala o que a nutrição pode ajudar nas condições do neurodesenvolvimento, né? É uma coisa que eu gosto bastante de conversar, eu vou até tentar mandar para a Tayane novamente aqui a apresentação para passar para vocês, mas quando a gente fala das questões do neurodesenvolvimento, a primeira coisa, principalmente quando já se tem uma condição com um diagnóstico de síndrome de Down, de autismo ou até mesmo de TDAH, né, o que tem a ver a nutrição dentro de alguma dessas desordens que são chamadas comportamentais, né? Tem tudo a ver. E independente de qualquer diagnóstico, independente de qualquer situação, todos nós passamos por um período de neuroplasticidade, tá? O que quer dizer isso? O que quer dizer neuroplasticidade? A neuroplasticidade é quando o nosso cérebro ele está apto a se desenvolver melhor e aprender de forma mais adequada. Provavelmente nós temos terapeutas aqui, né, terapeutas que eu digo comportamentais, terapeutas ocupacionais, fonos também, psicólogos que trabalham com a terapia ABA, que é bastante interessante nesses casos. Então, assim, a gente tem esse período de neuroplasticidade. Deixa eu ver se eu consigo mandar para a Thay, porque seria tão legal passar isso aqui para vocês, gente. Fiquei chateada de não conseguir entrar pelo e-mail, viu? Jô, você tá aí? Tá escutando? Tô sim. Tá, eu tô tentando mandar para Thay aqui, mas tá difícil, viu? A internet não, mas não tem hoje problema. Não tem problema. Você falando já tá clareando as ideias já de todo mundo. tá. Sim. Vamos lá. Mas eu vou continuar tentando, tá? Vou até sentar de lado aqui que eu vou tentando mandar. Bom, falando em neuroplasticidade, né? Como eu expliquei um pouquinho para vocês, a neuroplasticidade é essa capacidade do nosso cérebro em aprender, tá? E isso acontece, esse boom de neuroplasticidade acontece nos primeiros anos de vida, tá? Talvez vocês já tenham escutado falar também sobre poda neural. Então, nós temos na nossa vida 2 podas neurais, né, significativas, que uma é na infância, lá em torno de 3 anos, mais ou menos, e uma novamente na adolescência. Então, assim, atualmente está sendo muito comum não é normal, tá? Está sendo muito comum na síndrome de Down se observar uma regressão na adolescência, tá? Então, tem chegado muitos casos de adolescentes com síndrome de Down, onde eles estão apresentando uma regressão muito severa, que inclusive está tendo uma sobreposição de diagnóstico TEA nessas pessoas com síndrome de Down, tá? Porque elas têm uma regressão comportamental e social muito, muito severa na adolescência, isso vem acontecendo. Só que dentro de uma linha integrativa, funcional, o que a gente vem percebendo? Que está muito associado a intoxicações, tá? A intoxicações ambientais, principalmente por alumínio, intoxicações por cobre, tá? Por deficiências nutricionais. Lá na infância, nessa primeira infância, quando a gente tem essa poda neural perto lá de 3 anos, na verdade, essa poda neural começa perto de 2 anos, vai até 3, é exatamente neste período quando as crianças começam a chegar para os terapeutas
com a suspeita de TEA, né? Transtorno do espectro autista. E aí, quando a gente vai dar uma investigada e avaliar como que essa criança vive, como esta família vive, a gente observa que ele é um ambiente completamente tóxico. Tá? Quando a gente fala tóxico, nós estamos falando de toxinas mesmo, e isso vem da alimentação. A alimentação, ela também é uma intoxicação ambiental, ela é considerada uma intoxicação ambiental. Tá? Então, assim, nesses primeiros anos de vida, isso que eu estou falando agora aqui para vocês, isso independe de diagnóstico, isso é para qualquer pessoa, para todas as pessoas, todas as crianças. Nesses primeiros anos, nós precisamos de um aporte nutricional muito consistente. Nós precisamos evitar toxinas, nós precisamos evitar alimentos que têm potencial alergênico, porque isso vai causar algumas questões a nível cerebral, inflamações cerebrais. Tá? Então, os estudos vêm mostrando atualmente essa importância. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque quando a gente fala, então, de neurodesenvolvimento, e quando a gente tem um diagnóstico lá com 1 ano e meio, 2 anos de TEA, né, ou até mesmo no caso de síndrome de Down, né, que ou se descobre na gestação ou logo no nascimento, se fala muito das terapias comportamentais, né? Então vamos fazer fono, vamos fazer TO, terapia ocupacional, fazer ABA. Excelente, maravilhoso. A gente precisa neuroestimular essas crianças neste período. Mas se esquece muito do combustível para tudo isso, que é a comida, né? O combustível para que o nosso cérebro funcione, para que a gente forme neurônios, sinapses. Tudo isso vem dos alimentos, vem dos nutrientes, né? Nós não formamos neurônio aleatoriamente. Nós precisamos de comida, de nutrientes. Esses nutrientes vão vir da onde? Da nossa alimentação, desde lá da amamentação, da alimentação da mãe, né, até o momento que a criança ela começa a comer, que entra em introdução alimentar. Então, a nutrição, infelizmente, ela ainda é negligenciada neste período, independente de diagnóstico. E quando se fala, então, de diagnósticos TEA, especialmente, e até mesmo na síndrome de Down, completamente, a nutrição, ela fica de lado. Para que eu vou levar no nutricionista? Né? Especialmente quando tem uma seletividade alimentar, às vezes. Mas ele não come, por que eu vou buscar um nutricionista? Tá? Então, a gente são alguns nutrientes que atuam diretamente nessas questões que vão auxiliar a neuroplasticidade, que vão produzir alguns compostos, como o BNDF, vão produzir compostos que vão auxiliar o nosso cérebro a se desenvolver de forma mais adequada. Pode falar, Jô. Ô, Carla, é interessante, eu sempre converso nos grupos que eu administro e estou sempre explicando de forma simples, né, sobre o eixo intestino-cérebro. Uma vez que a gente já entendeu aí que é importante, né, esse acompanhamento, principalmente quando já tem um diagnóstico, mas salvo não ter diagnóstico, também é importante a família estar atenta à alimentação inicial dessa criança. Então, a gente conseguiu compreender. Agora, quanto ao eixo intestino-cérebro, eu sempre friso para elas que a alimentação e a forma como esse organismo está recebendo determinados alimentos, processando, metabolizando, absorvendo, interfere diretamente no comportamento. Isso é uma coisa levada totalmente, assim, a esmo, como se tudo fosse paralelo e como se o ser humano fosse fragmentado. A gente viveu por muitos anos uma medicina fragmentada, né? De especialidades em que as especialidades não se conversam, não se comunicam. Exatamente. Então, se eu quero um determinado órgão, eu vou em um especialista. Do outro órgão, outro especialista. Quando eu vou ver, eu estou com uma bateria de coisas para eu fazer, vários exames, várias medicações, e uma medicação ou um procedimento interfere diretamente no outro órgão, mas esses profissionais não estão interativos ali, não estão interligados.
a gente viveu muito tempo esse tipo de medicina, né? Então, a criança, ela é TEA, vou dar um exemplo. E aí ela vai no neuro, ela vai no psiquiatra, ela vai no pediatra. Aí tem essa questão gastrointestinal acontecendo, uma desbiose, um problema gravíssimo, reações alérgicas, o que ela vai? No endócrino, no gastro. Aí ela começa a fragmentar essa criança de novo em partes. E esses profissionais não... Salvo, seria maravilhoso se a gente tivesse uma roda de profissionais só para conversar sobre o nosso filho. Seria maravilhoso, né? Igual a gente tem, por exemplo, Sim. na Rede Sara. Quando alguém interna numa Rede Sara, você tem uma comitiva médica para discutir o fulano. Mas isso não é realidade na 99% das nossas situações. Então, o que acontece? O fulano passa tal determinada prescrição, o outro passa outra, e a gente fica, como mãe, perdida, porque a gente escuta de um, não, isso não tem nada a ver, aí do outro a gente escuta, não, você precisa fazer assim, assado. Por quê? Ficam desencontradas as informações. E por isso eu acho tão importante a gente salientar, porque às vezes cuida lá do órgão, do intestino, do estômago, num profissional especialista e vai pegar a queixa comportamental e levar no neuro, que não está conversando ali com aquele médico que está cuidando daquele órgão. Então, vai passar e prescrever determinadas coisas voltadas ao sintoma e não à origem problemática daquilo ali. E isso é muito importante. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação comportamental deles e por que eles sofrem tanto. Tá. Foi bom você tocar, né, a Thais que recebeu aqui a apresentação. Ótimo, daqui a pouco ela começa a passar. Essas questões é muito comum, né? A gente escutar de profissionais, isso vem mudando, graças a Deus. Hoje a gente já tem vários. Aqui eu tento fazer com os meus pacientes, eu sempre peço, falo, olha, me passa o contato da FON, da TO, do médico, e eu sempre tento contato, né? Não, uma boa parte das vezes a gente consegue fazer uma boa interação. Inclusive, recentemente, na semana passada, eu consegui falar com a fono de um dos pacientes, porque eu falei para a mãe, me manda um vídeo dele comendo. E a criança não mastigava, ela jogava para um lado, jogava para o outro a comida e engolia. E nós tínhamos feito um exame que se chama coprológico funcional, que é um exame de fezes, tá? E no exame de fezes, o que apareceu lá? Pedaços inteiros de comida. Então, antes que eu iniciasse, eu falei assim, opa, peraí, por que tem pedaços inteiros de comida aqui? Será que essa criança não está digerindo, de fato, estes alimentos ou será que ela não está mastigando bem? Olha que interessante essa interação entre profissionais, né? Eu entrei em contato com a fono, pedi, falei, olha, tem como você fazer uma avaliação da mastigação dele? Mandei o vídeo para ela. Ela falou, nossa, eu trabalhei mastigação com ele já tem quase um ano, vou retomar. E eu falei, eu vou entrar com as enzimas digestivas então. E é uma criança, olha só a questão comportamental onde entra. É uma criança que tem a barriga totalmente distendida, está sempre encostando a barriga em objetos, fica de bruço sempre, chora com dores na barriga e fica extremamente irritada. Não está digerindo absolutamente nada ali. Né? Tá formando o que a gente chama de processo putrefativo. Aí as bactérias ruins, que nós temos bactérias boas e ruins no nosso intestino, no nosso corpo de um modo geral, mas especialmente no intestino. As bactérias ruins vão se alimentar deste resto alimentar mal digerido que está ali. E isso vai trazer um fator comportamental considerável. Então, uma criança não verbal, aonde ela vai se irritar, ela vai se debater, inclusive ela ficava muito irritada de chegar a bater na mãe, né? Porque é a forma de comunicação dela. Ela estava com dor, era uma questão de dor abdominal. Não altera comportamento? Altera comportamento, tá? Além disso, essa questão do eixo cérebro-intestino vem sendo muito estudada e o que as pessoas, o que os estudiosos vêm encontrando e que as pessoas estão começando a
tomar consciência? É de que o nosso intestino, ele não é apenas um órgão de excreção, como se pensava até alguns anos atrás, né? Ó, a gente vai comer, esse alimento vai passar pela boca, pelo estômago, vai chegar no intestino, absorver o que tem que absorver, o resto eu vou eliminar, que são as fezes. Não. O nosso intestino, ele tem mais de 300 milhões de neurônios. Então, de fato, nós temos um cérebro no nosso intestino, tá? Então, se nós nós produzimos algumas substâncias no nosso intestino, tá? Como, por um exemplo, serotonina nós produzimos, que é um neurotransmissor que está extremamente associado com questões de humor, questões comportamentais. Tá? Melatonina, nós produzimos melatonina no intestino, aquela melatonina que muitos médicos, ou às vezes até nós como mães, vamos ali no Paraguai, compra e muitas vezes dá para o seu filho, porque eu recebo muitos pacientes, como a gente está aqui, né, Jô, perto da fronteira, às vezes eu recebo, né, não foi nem prescrição médica, porque é um hormônio, né? Então, assim, você entende que uma alimentação ruim vai ser um intestino completamente doente, automaticamente eu vou ter um cérebro doente. Então, o intestino doente é um cérebro doente, tá? Então, se o nosso intestino produz inúmeras substâncias, ele não é apenas um órgão de excreção. Se eu não estou comendo da forma como eu deveria comer adequadamente, se eu estou dando alimentos que não estão tão adequados assim para a minha alimentação, o que vai acontecer? O intestino vai adoecer. O intestino adoecendo, o meu cérebro está adoecendo. É o que hoje nós chamamos de neuroinflamação. Nenhuma neuroinflamação começa sem que o intestino esteja inflamado. Isso já está muito bem documentado cientificamente, tá? Provavelmente vocês escutaram e vão continuar escutando, infelizmente ainda, que não existe essa relação, que não tem comprovação científica. Mentira! Entrem no PubMed, entrem no Bireme, que são plataformas científicas, e busquem. Tem muito estudo científico comprovando esta relação, tá? Vocês estão me escutando? Como eu disse, tá escutando, Jô? Sim, estou ouvindo. Carla, Tá. sobre essa questão do eixo intestino-cérebro, então a gente entende, né, que a gente precisa cuidar dessa alimentação, e com o uso dos óleos essenciais, a gente tem alguns para dar suporte. Então, pessoal, anota, que não tem slide, hein? Anota aí. Quais são os óleos que a gente vai usar para dar esse suporte, para poder eu amo um, posso comentar? Posso comentar um Pode. Que eu amo, falo para todos os pacientes, eu faço uso, e inclusive a minha bebê de 6 meses, que iniciou a introdução alimentar, está fazendo uso por orientação sua e da Thay, né? Que são as minhas aromaterapeutas, que é o Zengest, né? Diluidinho. Assim, eu percebo assim, que faz maravilhas. Às vezes eu não preciso entrar com enzima digestiva para paciente. Eu falo, vamos começar com o óleo essencial. Se não, o óleo não deu conta 100% aí, nós vamos para a enzima. Mas assim, mais de metade dos casos eu consigo ter uma boa melhora no processo digestivo com o Zengest. Sem querer te interromper, mas... Nada, isso vai depender também, né, Carla, do grau de comprometimento ali. Exato. Né? Por isso é tão importante essa parceria, esse acompanhamento. Você vai suplementar, você vai usar óleos, você vai dar ferramentas para o corpo do seu filho reagir. Né? É esse o nosso objetivo. Exatamente. Não é parar o que está acontecendo, é resolver o problema. Seja com enzimas, seja conjugando com o uso dos óleos. Então, assim, a gente tem alguns. Seria o Zengest, que ele é um blend, ele é um mix de óleos essenciais. Então, nele já vem vários óleos voltados para as questões intestinais. Então, a gente trata até mesmo com ele questões de H. pylori, questões estomacais. A gente consegue combater esse tipo de infecções bacterianas, ele atua ali. Ele vai dar conforto gástrico, conforto intestinal, vai ajudar na mobilidade intestinal também, que às vezes precisa aumentar essa mobilidade, está lá parado, sem mobilidade, juntando fungo, bactérias, né? Então, a gente precisa ajudar.
Outro que é, assim, sensacional, com muito artigo científico específico voltado para o trato gastrointestinal todinho, fígado, intestino, estômago, tudo, é o gengibre. O óleo de gengibre, ele é maravilhoso para questões ali gástricas, né? Crianças que estão com a barriga distendida, ele dá um suporte para o fígado, com as questões de metabolismo, ele ajuda o fígado a trabalhar, a metabolizar melhor, desintoxicar melhor. Isso a gente tem aí vários artigos sobre ele, ele é maravilhoso. O peppermint, ele é um óleo incrível para essas questões, a gente pode estar conjugando esses óleos, tá bom? Então, a nível de eixo ali, intestino-cérebro, a dica que eu tenho para vocês são essas: peppermint, zenzeste, ginger. E, para quem não sabia, o lavanda. Sim, o lavanda vai ajudar nas questões de gases, vai ajudar no conforto abdominal, vai trabalhar também esse desconforto emocional que gera através dessas questões relacionadas, né? Que a Carla citou. Agora, Carla, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre disbiose. Esse nome que agora está na boca do povo, que todo mundo fala, virou moda. Eita, fungo, e essas fezes estão saindo pegajosas, essas fezes estão saindo cola, né? Eu escuto falar assim, cola no bumbum, não quer sair. Parece que tem catarro na fezes, está verde as fezes. Gente, socorro, vamos ajudar nossos filhos, tá? Vamos. Então, a Carla vai falar um pouquinho sobre isso, dessas bactérias ruins, o que a gente pode fazer, sabe? No nosso dia a dia, gente, é uma questão mesmo de mudança de mente. É como se abrisse na nossa frente um mundo novo e a gente começasse a enxergar isso tudo. Então, vamos ouvir a Carla falando. Tá. A Thay colocou esse slide que fala um pouquinho desse eixo cérebro-intestino. Eu pedi para ela colocar o slide 21, que é exatamente o de disbiose, tá? É uma figurinha para que vocês possam compreender, então, o que é esse termo disbiose que a gente tanto escuta, né? E a disbiose, uma curiosidade, ela não acontece só no intestino, tá? A disbiose, ela começa na boca. Nós podemos ter uma disbiose oral, nós podemos ter uma disbiose estomacal e, consequentemente, uma disbiose intestinal. Isso precisa ser avaliado, tá? Disbiose... Não escutei, Jô. Exatamente, acho que eu até coloquei uma foto aí. Então, assim... Bota a língua do filho para fora e vamos olhar essas línguas. Muitos diagnósticos são fechados apenas olhando a língua. Eu não estou falando de autismo, não. Estou falando de várias questões, de vários órgãos. O que nós estamos falando hoje aqui, como eu disse, se enquadra para qualquer pessoa. Não é incomum eu estar atendendo o filho, mas aí a mãe vem ou o pai relata os mesmos sintomas. O pai e a mãe não é Down, o pai e a mãe não é autista, o pai e a mãe não tem esquizofrenia, como eu atendo alguns casos também, dentro dessa... Não tem epilepsia, mas ele tem algumas sintomatologias iguais. Por quê? Porque aquilo não é uma condição específica do diagnóstico, né? A gente tem que desmistificar isso. A pessoa não é o diagnóstico. O autista é gente, o Down é gente, o bipolar é gente, o depressivo é gente. Nós estamos falando hoje aqui de gente, nada mais. Lógico que nós teremos algumas condições que elas se apresentam mais em determinadas situações, como é o caso da disbiose, né? A disbiose, estudos vêm demonstrando que no transtorno do espectro autista, as pessoas dentro do espectro, elas têm 4 vezes mais chances de desenvolver disbiose. Tem estudos super recentes com síndrome de Down mostrando que na síndrome de Down, essa inflamação intestinal que vem a culminar numa disbiose intestinal, ela é genética. Existem genes que são acometidos pela triplicação do cromossomo 21, que essas crianças já nascem com o intestino mais inflamado.
Você está entendendo? Mas isso não tira essas pessoas da condição de gente, de ser humano, de pessoas. São apenas alguns pontos que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção. Voltando na questão de desbiose, como que eu sei que o meu filho está em desbiose? Tem exames específicos? Existe alguns exames, mas não tem necessidade de se fazer e você gastar caro com um exame, pagar 3 mil, 4 mil num exame para descobrir uma desbiose. Não precisa, porque nós trabalhamos com a clínica, tá? E alguns sinais e sintomas. Por exemplo, a boca. Pede para o seu filho colocar a língua para fora. A língua tá branca, isso é sinais de várias coisas. Aí nós precisamos intervir e administrar, correlacionar sintomas. Se a boca tá toda branca, mais amarelada, pode ser desbiose? Pode. A composição de bactérias da boca do seu filho pode estar toda desorganizada. Pode ser fungo? Pode. Não é incomum cândida oral em crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Não, isso é muito comum de acontecer no consultório, tá? E pode ser deficiência de vitamina B6 também. É um sinal de deficiência de vitamina B6. Então, nós precisamos intervir de uma forma integrada, tá? Intestino. Como que eu sei que o meu filho ele está em desbiose? Aquele intestino que oscila entre constipação e diarreia, ou aquele intestino que é só constipado, aquela criança que é só constipada, ou ela vive em quadros de diarreia. Pode falar. Aí eu vou abrir um adendo que é assim, socorro, né? O que acontece? Isso, principalmente quando é mãe de primeira viagem. A gente tá com um bebezinho, aí não consegue evacuar. 1 dia, 2 dias, aí você vai no pediatra, o pediatra já começa a falar para você o seguinte: não, mãe, isso é normal, comum. Aí a gente vai caindo num erro de repetição daquilo que a gente vai escutando, de que é normal, é comum. E a gente tem um quadro feminino que a maioria das mulheres também tem problema de constipação, e aí a gente vai tomando a falha funcional como normal. Exatamente. Evacuar diariamente, pôr para fora aquilo que o corpo não precisa é que é o normal. Exatamente. Então, a gente tem muitos mitos e fofocas o carregador na nossa mente, que a gente vai ouvindo. Não, olha, gente, quantas vezes eu já ouvi isso? Eu sou mãe de 3. Não, de 3 a 4 dias constipado é normal. Levanta a mão aí no chat quem nunca escutou isso dentro de um consultório. Ou até mais, né? Ou até mais dias. Exato. Eu já escutei até 7. E é o que eu faço com a barriguinha desse neném, né? O que eu faço com a falta de humor? Eu sempre falo para as mamães que eu atendo, para elas pararem e pensarem o seguinte: já viu as propagandas de laxantes para mulher? É assim, irritada, nervosa, estressada. Aí vai lá, toma, bota na água, bebeu, virou, tá vendo borboleta, tá andando até de bicicleta. Gente, se na gente eles já relacionaram com a falta de humor, com o estresse, com o nervosismo, com a falta de paciência, significa que isso é só com a gente? Aí eu tô com uma criança aqui, uma hora tá com diarreia. Fica você com diarreia para ver como dói. E como é estressante, você não quer conversar com ninguém, você não tá com saco para falar com ninguém quando você tá com diarreia, né? E aí leva o bichinho para fazer terapia, tadinho. Né? E quer que ele se relacione bem com a TO. Onde que ele vai ter paciência para poder... Ele tá mal. Vai você fazer academia com diarreia. Entendeu? Não, eu quero que ele faça psicomotricidade. E a barriguinha dele lá doendo. Vai você para academia, malhar, para ver se você tem disposição com diarreia ou constipado. Não senta nem na bicicleta quando tá constipado, gente. Então, assim, sabe qual é o problema? É que a gente pega... você ri, mas é assim que eu falo para elas. Porque quando a gente põe na gente o sintoma, rapidinho a gente entende a falta de humor da criança. Rapidinho a gente entende por que ele está nervoso, por que ele está irritado. É tão simples. Bota em você o sintoma. E aí você vai ver se você está com paciência para aturar o chefe, para aturar o pessoal do trabalho, ou se está naquele dia que...
né? É bem isso. Não, você falou perfeitamente, é assim mesmo. Não tem como. Quando a gente relaciona as questões gástricas com comportamento, muitas pessoas estranham isso. Mas é o que você falou, né? Traz isso para a sua rotina, para você. Né? Se você está lá com gases, com dor abdominal, com fezes, gente, é cocô parado, é resto de comida apodrecendo dentro da barriga do teu filho. Como que isso pode ser normal? Não tem como isso ser normal, né? Então, assim, a desbiose, como a gente vinha comentando, leva a todo este quadro. Aí, o que acontece? Altera a composição das bactérias do nosso intestino, tá? A gente tem muito mais bactérias que a gente chama de bactérias ruins do que bactérias boas, que vão trazer benefícios para o nosso organismo. E isso se chama desbiose, nada mais é do que a composição das bactérias. Falando em desbiose intestinal, a composição das bactérias do nosso intestino, elas estão em desequilíbrio, tendo sempre mais bactérias que podem trazer algum risco à nossa saúde. E hoje já tem uma linha de estudos científicos específicos sobre bactérias intestinais. Inclusive, nós da nutrição, a gente tem cursos específicos, tá? E tem algumas demandas específicas que a gente trabalha com alimentação e suplementação, que se chama modulação de microbiota intestinal, onde a gente faz uma modulação, uma melhora dessa desbiose, ou a gente melhora todo esse quadro de desequilíbrio de bactérias no intestino, e isso vai, de fato, inevitavelmente refletir no padrão de comportamento, vai refletir na produção de neurotransmissores, vai refletir na nossa saúde mental também, tá? Tá escutando, Jô? Tô Parece que sim. você... Agora eu tá. queria entrar com os olhos que vão dar suporte. Você vai fazer a dieta, você vai melhorar, né? E a gente sabe aí o que aumenta muito, né? Uma dieta hipercalórica com muito carboidrato, uma dieta, né? Que não tem ali a inclusão de prebiótico e probiótico, que você ainda não sabe o que é isso. Vamos anotar, gente. Se mãe de autista tem que ser especialista. Então, anota o que é probiótico, o que é prebiótico, isso tem que estar na tua mente. Porque existem alguns alimentos que a gente pode incluir na alimentação para alimentar a bactéria. Ótimo. Quer que eu cite? Pode sim. Quer que eu fale? A gente faz o quê? Às vezes suplementa, manda manipular um probiótico e aí é bonitinho. Chegou ali. Só que como qualquer flora ali, ele vai precisar crescer, desenvolver, multiplicar. Exatamente. E como faz isso? Se alimentando. Então, existem alguns alimentos que você pode incluir facilmente na dieta, não é nada caro, fora Não, no sacolão, que você vai conseguir ajudar essas bactérias que você investiu comprando e vai fazê-las multiplicarem. Né? Ou então, o contrário, assim, né, Jô? Ou o contrário, não, assim, geralmente na minha prática, dificilmente eu inicio com a suplementação de probióticos. O que é probióticos, gente? Bactérias, tá? É lá você ir lá e comprar a bactéria, ela manipulada, ela está dormindo ali, é liofilizada que se chama, ela está dormindo. A partir do momento que o seu filho ingerir ou você ingerir essa bactéria, ela vai chegar lá no estômago e ela vai ser ativada, ela vai acordar, ela será acordada. Isso são probióticos, tá? E nós temos os pré-bióticos. O que é pré-biótico? Pré-bióticos são as fibras, tá? Fibras, aonde a gente consegue fibra? Em comida. Não é pacotinho, não é latinha, é em comida de verdade, aquela que a gente compra na feira, aquela que a gente compra no açougue, tá? Quais são as principais fibras pré-bióticas que geralmente eu indico, que é que você pode incluir na alimentação do seu filho, tá? São as folhas. Patrícia, mas ele não come folha. A gente vai colocar folha onde ele conseguir, ela cozida mesmo.
picadinha, vai misturar. A batata Yacon é um dos melhores pré-bióticos que se existe, tá? Então você pode bater a batata Yacon num suco, você pode fazer um purê de batata Yacon se essa criança consome, você pode bater no próprio leite que ela consome, leite vegetal, por favor. Tá? Não leite de vaca. Nós temos a chicória. Nossa, a chicória é horrível. É horrível, sim, mas quando você aquece a chicória, ela perde todo aquele amargor dela. Então você consegue colocar em uma sopa, em alguns alimentos, num bolinho, um bolinho de arroz com feijão, Carla. tá? É a arte Oi? de camuflar. Exatamente. A Casca a fibra do feijão é extremamente pré-biótica e inulina, né? E a quantidade de crianças hoje, de pessoas, na verdade, que não consomem feijão é gigantesca, assim, né? Chega para nós, não come feijão. E é uma das principais fibras pré-bióticas. No feijão a gente tem uma das principais fibras. Então é comer comida. Vai precisar suplementar? Vai. Né, em alguns casos, mas nem em todos os casos. E alguns óleos essenciais nos dão muito suporte nesse caso. Por quê? É muito mais fácil a criança tolerar o óleo essencial, porque é tópico e muitas vezes de uso oral elas conseguem também, muito mais que a suplementação, às vezes, de pré e de probiótico. Pode falar, Isso. Jô. Os óleos que eu vou indicar aqui para vocês, anotem, principalmente quem não é da minha comunidade, porque quem é da minha comunidade está sempre ali pegando as receitas, né? Vai ser o orégano e a melaleuca, para a gente poder estar fazendo um suporte para combate a bactérias, a fungos. Como que a gente vai usar? Sempre diluído. Orégano é sempre, gente, é um óleo quente. Então, sempre diluído. No finalzinho, eu vou dar umas 3 receitinhas para vocês, mas anotem aí. Orégano, melaleuca, rolon, diluído em óleo de coco, solinha do pé. Vamos usar aquela área da reflexologia, bem plantar, que é representado pelo intestino. Barriguinha, vamos fazer todo esse processo. Quem está nos meus grupos também sabe que eu sempre bato ali, lua nova, lua cheia, muita mãe não sabe o que acontece. Aí é aquele vucu-vucu, Josi, o que é que tem a lua? Eu falei, minha filha, nós somos tudo de lua. Porque a gente muda com a lua e como é que isso interfere. Então é muito interessante a gente fazer uso dos óleos, principalmente nesse período, para ajudar eles, usar muitos óleos calmantes, tranquilizantes também para eles. E usar esse suporte, orégano e melaleuca. Orégano, como eu falei para vocês em umas aulas anteriores, ele já tem comprovação científica que ele consegue matar até bactérias, superbactérias hospitalares. Então, ele é muito efetivo, além de ter propriedades analgésicas, o que vai dar conforto, tá bom? Ótimo. Jô, deixa eu comentar, já que você entrou um pouco no assunto, na questão de fungos, né? Então, a Thay colocou esse slide aí, só para vocês entenderem, então, qual que é o estrago da desbiose, tá? Às vezes você fala, tá bom, nós temos umas bactérias lá um pouquinho a mais que não deveriam estar no intestino. Este é o estrago, isso aí é como se fosse o nosso intestino. O nosso intestino, as células intestinais, elas têm que estar grudadinhas uma na outra. O que acontece? O que essa desbiose faz? Ela se abrindo, vai passar o que não deveria, tá? O nosso corpo vai passar a absorver toxinas, vai passar a absorver metabólitos dos fungos, das bactérias. O fungo e a bactéria, a gente não passa do nosso intestino para a corrente sanguínea, tá? Senão a gente morre, entra em sepse, a gente tem uma infecção generalizada. O que passa? Os metabólitos, tá? O que as pessoas precisam começar a compreender é que bactéria e fungo são seres vivos assim como nós, né? Então a gente se alimenta e a gente tem a nossa excreção, não é verdade? Eu vou comer e aí depois eu vou ter a minha excreção por meio do xixi e por meio das fezes. As bactérias e os fungos são a mesma coisa. E o que causa alterações comportamentais comprovadas já quando nós temos bactérias ruins em excesso e fungos? São estes metabólitos dos fungos que vão passar aí, ó, por esse intestino que a gente chama de um intestino permeável.
para vocês entenderem melhor, Thay, passa o próximo slide que tem um videozinho que eu coloquei de 15 segundos. Ó, esse é o intestino permeável. Só clicar em cima do vídeo que ele passa. Não foi? Mas não tem problema. Te mandei mensagem não. e respondeu. Mas pode deixar, Thay. Eu consigo explicar. Isso. O que acontece? Essas bolinhas grandes seriam as toxinas, tá? Os metabólitos dos fungos que está passando ali pelo nosso intestino, que não deveria estar passando. O que passa aí também, gente? Peraí, um tem minutinho. algum áudio? Fecha aí tem algum pra áudio mim, ligado. Fernanda, fecha seu áudio. Desculpa. É assim mesmo. Obrigada. Thay, às vezes não vai porque você não tem um vídeo no Drive, não tem problema, tá? Mas na foto a gente já consegue, como ficou só a foto, a gente consegue entender. O que tá passando grande ali? Ali, o que tá passando são toxinas de fungos, de bactérias, tá? São metais pesados, tá? Mais para frente tem um slide aí, mas já adiantando. Então, alumínio que vem das panelas que a gente cozinha, vem dos desodorantes, tá? Onde a gente tem alumínio? Gente, a gente tem alumínio em várias embalagens de creme dental, embalagens de hidratantes, embalagens de shampoo, embalagens embalagem do leite, embalagem, exato, de caixinha de leite, de suco, de salgadinhos, de biscoitos, a gente tem alumínio em tudo isso. Tá? E aí isso vai ultrapassar essa barreira intestinal que ela está aberta. A forma mais simples de vocês entenderem a desbiose é assim, ela vai abrir o seu intestino e vai passar ali o que não deveria passar, o que naturalmente o seu corpo ia mandar para fora. Mas como está tudo bagunçado e tudo alterado, vai passar esses metabólitos. E o que é bom acaba ficando retido nas células ali, ó, como vocês vão ver, esses menorzinhos, que seriam os nutrientes, eles acabam ficando retidos nessas células, porque eles não conseguem ultrapassar a barreira, porque eles passam por difusão passiva, é uma forma diferente, tá? Não vou entrar em termos técnicos aqui que vocês não vão compreender. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção, que até o próximo slide para vocês, com relação à alimentação, pode passar, Thay? Que são os peptídeos opioides alimentares. Que aí entra a questão de que por que eu devo, então, excluir leite, glúten, soja da alimentação das pessoas que têm algum distúrbio de neurodesenvolvimento? Só elas? Do meu ponto de vista, não. Todos nós deveríamos, mas especialmente quando nós estamos falando de questões neurocomportamentais, tá? Por quê? Porque no intestino desse que não está digerindo nada, não está quebrando os alimentos da forma que deveria, nós não vamos conseguir quebrar as moléculas proteicas do leite e o glúten, que é uma proteína. O glúten é uma proteína formada por outras 3 proteínas. Ele precisa ser quebrado para ser absorvido de forma adequada. No intestino bagunçado desse, a gente não consegue fazer isso. Fica uma molécula grande, que é aquelas bolinhas grandes que vocês viram passando ali. O leite acontece a mesma coisa. Com a proteína do leite, a caseína, ela é mal digerida, vai passar a molécula grande. O nosso corpo reconhece isso como um opioide alimentar. E olha essa figura que tem aí. Esse opioide, esse peptídeo alimentar do leite, do glúten, que se chama caseomorfina, gluteomorfina e soimorfina, e nós hoje já estamos conseguindo identificar peptídeos opioides formados a partir do espinafre também, tá? Mas não se sabe se ele tem a mesma ação a nível de sistema nervoso central que o leite, o glúten e a soja. Mas retomando, vai lá no nosso cérebro e se liga aos receptores opioides naturais que nós temos, como por um exemplo, a morfina. Nós produzimos naturalmente morfina em níveis adequados. E nós temos receptores para isso. Esses peptídeos destes alimentos mal digeridos, eles vão se ligar neste receptor de morfina.
Por isso é difícil, muitas vezes, retirar estes alimentos da nossa rotina alimentar e dos teus filhos, porque eles estão literalmente viciados. Se eu ligo nesse receptor opioide, eu libero muita dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do prazer. Quando eu libero muita dopamina, eu fico extremamente feliz. Eu sinto um prazer inimaginável. Por isso que é difícil fazer a retirada inicialmente. Mas a gente vai fazendo um desmame destes alimentos. Como que eu posso evitar que isso aconteça ou minimizar que isso aconteça? Tratando o intestino. Como que eu trato o intestino? Comendo comida de verdade, dando substratos para que o intestino se regenere. A Jo já citou, inclusive, muitos óleos essenciais aí que fazem essa regeneração de mucosa intestinal, tá? Que mata fungo, que mata essas bactérias ruins. O óleo de orégano é um deles, maravilhoso para isso. Tá? Mata mesmo fungos, pessoas, principalmente com cândida, né? Tem muita gente com infecção por cândida, que é um fungo super difícil, né? Pela medicina tradicional de se tratar, porque entra com um antibiótico, aí detona mais ainda o intestino, né? O que a gente faz auxiliando uma dieta antifúngica, fazendo uso então de blends de óleos essenciais antifúngicos e antibactericidas? Na minha prática, tem muito resultado, não precisa entrar com antibiótico, tá? São coisas naturais que vão, inclusive, dar um suporte hepático. O que é suporte hepático? Para o fígado do teu filho desintoxicar. Não adianta meter um antibiótico que, teoricamente, vai matar aquela bactéria com o intestino todo bagunçado e o fígado do seu filho é todo bagunçado também. A gente precisa dar todo um suporte. Pode falar, Jo. Às vezes até sobrecarregado, porque já está ali metabolizando um monte de medicação, porque a gente sabe que algumas situações realmente vai precisar entrar com medicamento, Exato. seja temporariamente, né? A gente está falando aí a nível neurológico, seja de modo mais indeterminado, por quanto tempo. E esse fígado está trabalhando incansavelmente. A gente está falando aqui de crianças com 2, 3, 4 anos, com órgãos em formação, em desenvolvimento, que já estão trabalhando a todo vapor. Semana passada, exato, na semana passada voltou uns exames de um paciente meu de 2 anos e 4 meses. Quando eu solicitei os exames, até assustaram, meu Deus, mas para que vai pedir cândida para uma criança de 2 anos e 4 meses? Por que vai pedir alumínio? Eu falei, faça o exame. Aí eu adoro quando ele volta assim o exame, né? Para mostrar que não tem idade para se fazer esses tipos de exame. Então a criança voltou com alumínio alto, infecção por cândida ativa, né? A infecção ela está ativa, e aí se a gente pega as alterações comportamentais, elas estão totalmente associadas. É uma criança que toma 4 mamadeiras de leite por dia, não almoça, come biscoito no almoço, come biscoito no jantar, porque o fungo ele se alimenta de açúcar. Ele vai querer que o seu filho consoma, ou você também, porque eu pego adultos também com infecções fúngicas, que a gente chama de síndrome fúngica, você vai ver a alimentação, ela é riquíssima em carboidrato, porque o fungo se alimenta do açúcar, do carboidrato. Tá? Então, muitas vezes a seletividade alimentar da criança que chega para nós, ela muitas vezes está associada ao tipo de intoxicação que ela está. Às vezes a tendência é muito para o doce, muito para o carboidrato. Você pode saber que tem um fungo ali bagunçando e ajudando a guiar essa seletividade alimentar. Tem questões sensoriais envolvidas? Com certeza tem também. Mas a gente não pode descartar as questões orgânicas envolvidas. Quando a gente fala em opioides alimentares, tá, e passa o próximo slide. Aí eu quero que vocês, mães e pais, se vocês identificam o filho de vocês em alguma dessas questões aqui, ó, excesso de opioides, intestino bagunçado, consumindo glúten, leite, açúcar, corante, ó, pensamentos conturbados e desfocados, falta de concentração, dificuldade de aprendizagem,
insensibilidade à dor, irritabilidade, alteração de sentidos com comportamentos inadequados. Tudo isso está associado ao excesso de opioides. E muitas vezes isto tudo é atribuído ao diagnóstico. Essa criança é assim porque ela é Down. Essa criança é assim porque ela é autista. Essa criança está assim assado porque é um comportamento típico. Eu já escutei isso, inclusive de profissionais. Mas não é. Nós temos uma questão orgânica envolvida que está impactando o padrão comportamental, tá? E o excesso de opioides, ele traz... Eu trouxe só alguns, tá? Só alguns dos comportamentos que eles podem estar associados. Mais para frente, Thay, deixa eu até ver qual slide... Tá, e vai passando os slides aí que eu te falo. É que tem coisa nos slides que a gente já falou, que isso é da inflamação cerebral, pode falar. Passar, perdão. Ó, para aí. E da onde que vem a inflamação cerebral? Olha aqui, gente. Comida, processo alergênico, né? Comidas industrializadas, pode passar, tá? Pode passar. Pode passar. Ó, a língua de fungo. O slide 35, Thay. Isso. Ó, intoxicação por fungo. Quando a gente fala fungo. Gente, na minha prática, não é porque eu estou aqui convidada pela Josi, mas na minha prática, o que mata, resolve fungo é dieta antifúngica e o uso dos óleos essenciais antifúngicos e analgésicos também. Por quê? Porque causa o processo de morte do fungo e da bactéria vai liberar alguns metabólitos e isso inicialmente dá uma alteração comportamental. O que acontece quando se usa o antibiótico? A gente bagunça mais ainda a microbiota intestinal e muitos pais desistem do tratamento porque há uma alteração comportamental. Quando a gente associa os óleos essenciais com a dieta antifúngica, a gente consegue dar um bom suporte para que esta criança destoxifique, libere de forma mais rápida estes metabólitos dos fungos e os fungos mortos também, e as bactérias mortas também. Na minha prática, é o que resolve, é o que ajuda. Tá? É fazer uma boa dieta antifúngica associada, então, a um bom suporte com os óleos essenciais. Um suporte para quê? Para matar esse fungo, essa bactéria, para ajudar o fígado a desintoxicar, para recuperar a mucosa gástrica, principalmente do intestino, de forma mais rápida, tá? Então, a intoxicação por fungo, gente, causa toda essa bagunça aí, ó. Aí vai fazer o exame no seu filho, ele tá com deficiência de um monte de vitaminas do complexo B, né? Ele tá com deficiência de vitamina E, ele tá com um monte de alterações imunológicas, e aí a gente vai ver, isso tudo está associado a fungo. E da onde adquire estes fungos? Muitas vezes da própria alimentação, tá? Muitos alimentos, infelizmente, têm fungos. Quais são os principais alimentos que têm fungos? Infelizmente, as oleaginosas, adoro, mas infelizmente tem muitos fungos, então a gente tem que ter bastante cuidado aonde a gente compra as oleaginosas. Frutas secas também tem muito fungo, então a gente tem que ter sempre bastante cuidado, tá? E aí a gente entra na questão dos produtos industrializados, tá? Que tem fungo ali e você não tá vendo. Por quê? Porque eles usam um antifúngico para mascarar a quantidade de fungos que tem ali naquele alimento. Então, no visual, você não está enxergando nada, mas você está comendo fungo junto, tá? Jô, quer falar? Passa o próximo slide, Thay. Esse Sim, slide, eu quero falar. Ele só finaliza falando aqui, o próximo, mais um, passa aí, Thay. Isso. Pessoal,
eu coloquei para a gente conversar um pouco hoje também, porque eu queria muito. Quem está comigo no meu dia a dia sabe o quanto eu tenho vontade de que as mães aprendam e simplifiquem de forma que cada uma consiga utilizar na sua rotina diária formas de dar suporte gastrointestinal para os seus filhos através de práticas diárias. Não vamos conseguir falar hoje sobre esse tópico, que seriam medidas que a gente precisa tomar, práticas físicas mesmo, não necessariamente a comida, mas as práticas com relação aos utensílios domésticos, a higienização desses alimentos. Então, eu vou separar esse tema para a gente conversar com a Carla em outro momento, porque eu acho que vai dar pano para manga, cada uma vai colocar aqui a vasilha que usa, a panela que usa, então a gente vai deixar esse, tá? Mas eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre 3 coisas para a gente amarrar aqui essa nossa conversa, que são o terror das mamães. A gente tem falta de apetite, aí a gente tem ou compulsão, seletividade ou compulsão. E aí a gente tem 3 possibilidades aí dentro de um vasto comportamento do espectro, né? E que deixam as mães mesmo muito preocupadas, aflitas de como ajudar. Eu vou dar as minhas dicas com relação a quais olhos você pode fazer nessas 3 situações, mas a Carla vai falar aqui com vocês porque é uma coisa que eu escuto muito e eu li aqui no chat. Meu filho não come, como que vai fazer dieta? Meu filho não come, como que eu vou ajudar e vou ir no nutricionista? Infelizmente, muitas pessoas não procuram um profissional por ter a ideia errada de que vai chegar no consultório, vai ser imposto para ele, imposto para a família, que tem que fazer assim assado. Aí a mãe chega em casa, se frustra, fica deprimida porque não consegue, não sabe fazer. O filho não aceita no primeiro momento, aí bate a frustração e aí você, não vai dar para mim. E aí, muitas das vezes, por já criar esse roteiro na cabeça, já achar que não vai dar certo, porque vai acontecer assim, porque vai acontecer assado, vai acontecer assim, não vou. Vai ser perda de tempo. Vou tentar outra coisa, sendo que, gente, é gravíssimo os nossos filhos não comerem. É gravíssimo a gente não estar com os nutrientes adequados, né? E não é só comer. Existem também aspectos que o nutricionista vai solicitar através de exame, marcadores, para ver se... Eu sempre falo isso nas minhas consultas. Às vezes, não, mas é o contrário. Meu filho come de tudo. Eu boto tudo, meu filho aceita tudo. Mas você sabe se está sendo absorvido? Você sabe se ele tem o metabolismo, tem a enzima tal que quebra? Eu sempre dou o exemplo do círculo e do triângulo. Chega para a gente no prato o nutriente no formato de triângulo, sendo que a forma que ele é absorvida no corpo é um círculo. Entre ele de triângulo virar um círculo, existe um mecanismo, existe um metabolismo para acontecer, existe uma função ali para acontecer. Você sabe se o seu filho tem esse processo interrompido? Você sabe se o seu filho tem as enzimas específicas para realizar tais funções? Então, não adianta, às vezes, a gente ter um prato muito colorido apenas. A gente precisa saber se está chegando lá onde precisa. Né? Eu queria que você falasse desses 3 para a gente amarrar. Eu sei que o papo está maravilhoso, tem muitas dúvidas, muita coisa que a gente pode conversar. Eu só estou vendo o primeiro de muitos, porque eu quero muito ajudá-las. Quero demais, demais. Primeiro porque a gente está vivendo uma situação de pandemia em que é possível hoje conversar com a Carla online. A gente sabe que isso é temporário. A gente celebrou, eu e ela ontem, que o conselho deixou por mais um mês, mas é mais um mês só. Então, a gente não sabe por quanto tempo vai permitir até fevereiro. Até fevereiro. Ai, por mais! Ai, que bênção! Porque a gente sabe que a gente tem aí um Brasil enorme, em que muitos lugares não tem nem neuro, onde irá especialista em nutrição, sabe? A gente vive diversas realidades no nosso país. E eu quero muito que você fale desses 3 coisinhas e eu vou dar dicas essenciais para seletividade, compulsão e a falta de apetite.
Porque volta e meia acontece uma das três. Não volta e meia, né? Toda família que me procura chega em um desses 3 casos aí. É muito difícil chegar alguém e falar, não, mas ele come, quando chega eu vibro, eu falo, maravilha, então nós já estamos uns 2 passos na frente do tratamento. Não, ele come de tudo, eu coloco, ótimo, né? Bom, são temas, são questões bem complexas, mas eu vou tentar simplificar, né? Até por conta do tempo, que a gente já está, estou vendo que tem algumas pessoas assim, entrando, saindo, talvez seja já o tempo que está esgotando. Questão de seletividade alimentar. Primeiro, a gente tem que saber diferenciar seletividade de dificuldade alimentar. São 2 coisas diferentes, tá? Seletividade alimentar, o próprio nome já diz, é quando a criança seleciona o que ela vai comer, mas ela não exclui grupos inteiros, vamos dizer assim, de alimentos. Ela seleciona, muitas vezes, o que ela come. A dificuldade alimentar, que é o que às vezes chega no consultório, é quando a criança, de fato, ela exclui grupos inteiros de alimentos ou texturas inteiras, ou ela aceita só aquele tipo de textura, ou só aqueles formatos, aquelas cores de alimentos, tá? São 2 coisas diferentes e que precisam ser trabalhadas. Tanto em uma quanto em outra, nós temos também algumas questões sensoriais que precisam ser trabalhadas, tá? Então, isso precisa ser trabalhado junto com o terapeuta, com o TO, com o fono, audiólogo, mas muitas questões, elas são orgânicas, tá? Então, uma criança que às vezes ela está em um processo de deficiência nutricional, por um exemplo, o zinco. É muito comum a gente encontrar deficiência de zinco nessas crianças. Por quê? Altera o paladar. Então, ela começa a selecionar o tipo de alimento, porque o zinco altera toda a questão do paladar. Então, a gente precisa suplementar, fazer uma suplementação destes alimentos, deste nutriente, perdão. Uma coisa que eu quero falar da seletividade alimentar, não adianta eu ficar entrando muito em termos técnicos com vocês, tá? Vamos falar da parte prática. Quando a família me procura, fala, mas o meu filho é seletivo, ele só come desse jeito. E aí, o que você vai fazer? Né? Não adianta você me passar um cardápio, ele não vai comer. Muitos pais chegam assim para mim, muitas famílias falam, olha, eu até busquei um profissional, mas olha o cardápio, impossível, ele não vai conseguir comer dessa forma. Então, primeiro, a gente vai investigar por que a criança está nesse estado de seletividade e dificuldade alimentar, mas ele precisa ser nutrido de alguma forma. Vai só suplementar? Não, a gente vai começar a nutrir esta criança inicialmente nas consistências e na forma que ela aceita, né? Recentemente eu atendi uma criança que só toma mamadeira, tem 7 anos, 4, 5 mamadeiras por dia. Aí a mãe falou, e agora, como eu faço? Eu falei, agora a gente vai começar por comida nessa mamadeira. Vai bater o quê? Vai bater beterraba, vai bater cenoura, vai bater batata. A gente vai diminuindo a quantidade de leite, vai bater uma couve. Então, a gente vai trabalhando isso, ao mesmo tempo eu falo para os pais, vamos atacar de outras formas, mas no bom sentido, fazer exames, suplementar para dar todo um suporte nutricional, erguer essa criança, tratar fígado e investigar se a gente tem algumas questões de processamento sensorial envolvido também, para que as terapias possam nos ajudar, então. Tá? Então, assim, a seletividade alimentar, ela precisa ser tratada por um nutricionista também, tá? Porque muitas vezes a seletividade alimentar e a dificuldade, ela é guiada por questões orgânicas, tá? Então, muitas vezes a criança não aceita determinados alimentos porque ela come e ela passa mal. Né? Tem gases, tem distensão abdominal, às vezes a criança é não verbal, ela não sabe falar para o pai, para a mãe que aquele alimento fez mal. Às vezes ela tem uma desbiose oral, ela tem uma hipocloridria. O que é isso? Produz pouco ácido clorídrico, digere mal aquele alimento, fica ruim, tem dor abdominal, tem dor de cabeça. Então, ela rejeita aquele alimento ou aquele grupo de alimentos. Isso precisa ser investigado também, tá? Então, muitas vezes a seletividade alimentar ela é guiada por intoxicações também, tá? Por um exemplo, o alumínio.
A intoxicação por alumínio, ela altera muito a questão do intestino, constipação. É muito comum. Então, a criança constipa demais, ela começa a recusar a comida. Por quê? Tem muito bolo alimentar no intestino. Ela começa a recusar alguns tipos de comida, porque começa a fermentar demais no intestino, você entendeu? Então, nós temos que identificar que tipo de seletividade e dificuldade alimentar. Pode falar, Jô. Eu, como mãe, eu posso falar assim com toda certeza, né, que quem já escuta há um bom tempo minhas gravações sabe o quanto eu friso a questão da alimentação, que foi um marco, um diferencial para mim em 30 dias. Foi algo muito gritante, né, de uma criança que não falava para uma criança passar a falar. Então, foi um marco assim muito grande, óleo essencial e alimentação. Então, eu não posso negar que isso acontece. E que é possível. Agora, uma das coisas que eu, como mãe, não como aromaterapeuta, lá no meu início, e que eu indico para vocês um profissional, e que tenham um profissional acompanhando, e um profissional com empatia. Aí, Josi, você começou a deixar complexo. Comecei. Um profissional com empatia, um profissional que quando você passa por ele, você consegue ter liberdade de expor a sua realidade financeira, a sua realidade estrutural. O que é realidade estrutural, Josi? Quem vai fazer a comida? Vai ser fresca todo dia? Você vai falar para o nutricionista, olha, eu não consigo, me ensina, me explica como congela, a minha realidade é essa, eu trabalho assim, assim, não dá para eu fazer comidinha fresca todo dia, e aí, como é que tem? Tem solução? Procure um profissional que você consiga fazer isso, e que você não saia do consultório com 5, 6, 7 folhas, e você... 5 minutos depois você não lembra mais das coisas que ele falou, porque o pânico já tomou conta de você. Eu estou falando como mãe. Então, o que a gente precisa ter? Um profissional que te pegue pela mão e te ensine, pelo menos ali nos seus primeiros 30, 60 dias. Porque uma coisa que eu tomei para mim, que foi o que aconteceu. Uma desconstrução total na forma de cozinhar. Eu, com 33 anos, tive que aprender de novo a cozinhar. Josi, joguei tudo fora? Não, o conceito de sabor, tempero, essas coisas, beleza, mas o que eu vou botar na panela? Como eu vou fazer aquele processo? Como que eu vou ter que... as oleaginosas e como que eu vou fazer para poder diminuir essa carga tóxica de fungo? Mudou. E eu preciso que vocês saibam que existe como a gente fazer acontecer e que profissionais bons são aqueles que te escutam também, que não são aqueles que só falam para você como ditadores do que você tem que fazer, porque a realidade familiar é muito diversificada, tanto financeira como estrutural. Às vezes é a avó que fica, às vezes é uma babá que na fica, escolinha, né? Na creche. Como que eu vou fazer acontecer? Esse profissional, ele precisa te ajudar, porque ele tem que te dar essas respostas. Não adianta eu falar para você que ele tem que comer quinoa todo dia, que ele tem que comer linhaça, que ele tem que... Tá, mas como que eu vou fazer isso acontecer? E é o possível, né, Jô? Porque é uma coisa... Exato. Se a gente for simplesmente digitar o que tem que ser, vai no Google. Você vai lá e vai dizer assim, quero uma dieta sem glúten. O que eu tenho que ter? O Google vai te dizer. Mas não é isso, não é essa a função de um bom profissional. E é isso que eu tento dividir aqui com vocês. É uma forma simples. Como que eu aprendo a fazer leite vegetal? Então, é possível. E é fácil, é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças. E isso tudo eu quero que vocês entendam e saiam daqui leves, sabendo que existe um mundo de possibilidades para vocês. Eu falei até com a Carla, eu falei, gente, a farinha branca para mim, quando falou assim, vai tirar a farinha branca. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou viver do quê? Viver do quê, provavelmente. O que vai fazer, né? Ainda mais eu, que toda sexta-feira fazia ralar, né, com os pães, por causa da nossa tradição judaica. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, eu falei assim, gente, eu não tenho uma restrição. Eu ganhei uma vastidão de farinhas que eu nem conhecia.
Hoje eu tenho farinhas na minha casa que eu nem imaginava. Eu não sabia que existia farinha de uva, eu não sabia que existia farinha de beterraba, eu não sabia que existia... Nossa, gente, é tanta farinha. E a gente É descobre ressignificar. É ressignificar, um mundo de né? possibilidades. Então, assim, estejam abertas para isso. Nossa, quanta coisa que dá para a gente pôr nas vitaminas, eles nem vão perceber, sabe? Então, é muito legal vocês abram primeiro a mente de vocês antes de tentar abrir a boca do filho. Esse é o primeiro processo. Primeiro é aqui na gente. Exato. É a forma de tentar não transformar isso num monstro e fazer de forma leve para você. Eu sempre falo, eu adoro uma receita de liquidificador. Bateu, jogou na forma e tá tudo certo. Adoro. Porque a vida da gente é corrida mesmo. Entende? Jo, então, é uma desconstrução e é você ressignificar, né? Não é fácil, eu sei, eu converso sempre com os pais, então às vezes tem alguns que vêm naquela primeira consulta querendo tudo de uma vez, eu falo, calma, você vai dar conta de fazer isso? Eu falo, não vai dar conta nem você e nem eu. Falei, eu também não vou dar conta de prescrever tudo isso de uma vez para o seu filho, não dá. É um passo, quem já passou, que está aqui, que já passou comigo, é um passo por vez. Qual que é o foco agora, né? O foco inicial é qual? É este. Então, nós vamos nos concentrar nisso. Tem isso e aquilo para arrumar ainda? Tem, mas isso vai ficar para depois. Agora, a gente nós vai vamos nos concentrar nisso. A gente não vai. Não tem como. Coisa para os olhos. A gente não vai consertar 7 anos, 8 anos em 30 dias, em 20 dias. Impossível. Em 20 dias. Mas o processo, eu sempre falo com os olhos, tem como comprar o kit? Compra o kit. Quem escuta de mim sempre sabe. Não tem? Vamos iniciar. É um óleo que dá? Vamos começar. O processo é iniciar. E um passo de cada vez, isso. a gente vai se alimentando de esperança em esperança, de conquista. É a constância. Eu converso com os pacientes que é a constância. Até o que eu falo. Não adianta fazer tudo de uma vez e fazer um mês. Não resolve. Nem que você faça 10% esse mês, mais 10% o mês que vem, já é 20%, mais 10%. Em um ano você está redondo. Em um ano você conseguiu organizar tudo e ser constante, né? O que nos faz mudar hábitos e que esses hábitos, independente de qualquer situação, eles se tornem de fato hábitos para levar para a vida é a constância. Não é você mudar tudo de uma vez, porque a gente não consegue. Mesmo eu sendo nutricionista, na minha casa ainda tem coisa para mudar. Ainda tem alguma coisa ou outra que a gente tem que organizar, né? Sempre vai ter uma coisa para a gente ajustar, né, na rotina. Isso é perfeitamente normal. O que a gente tem que ter em mente é que é um passo por vez e esse passo sempre para frente. Lógico que tem casos, às vezes, a gente tem que dar uma recuada para dar um impulso maior, né? Eu falo, vamos recuar para dar um impulso maior depois, né? E constância, Exato. é ter constância, né? Fazer tudo de uma vez, não. Até por isso que a gente evita jogar aquele monte de informação. Senão a pessoa sai piradinha do consultório. E a nutrição padrão é essa, né? Eu lembro que quando eu comecei a atender há 10, quase 11 anos atrás, o paciente saiu do meu consultório surtado, porque eu jogava aquele monte de informação para ele e era aquela prescrição taxativa. Só que no meu primeiro ano de consultório que eu me formei e já estava em consultório. Eu me senti muito mal, falei, cara, não é isso que eu quero. Não estou gostando disso. Peraí, vamos organizar isso aqui. Eu não estou gostando do que está voltando. Primeiro o paciente sai enlouquecido do meu consultório, é muita informação. Eu me desgasto de passar 1000 informações numa primeira consulta e não está tendo resultado. Peraí, vamos ver aonde está o problema. E foi quando eu fui mudando o meu método de trabalho, que foi quando eu fui buscar, inclusive, outras formações, né? Inclusive formações na área de coaching, na área de análise comportamental, porque aí a gente consegue ter uma dimensão de quem você está atendendo. Hoje, graças a Deus, com a minha experiência e com as minhas formações na área comportamental, eu consigo já captar qual que é o perfil do meu paciente, né? E nesse caso aqui, qual que é o perfil da família, né? Qual que é o perfil daquela família?
E aí você, como profissional, você consegue direcionar melhor o tratamento. Você sabe que família você aperta um pouco mais, que família você tem que ir mais devagar. É interessante, tá? Tô vendo o pessoal Eu aqui, vou eu não só consigo passar ler. a nota, pessoal, a dica que eu vou dar, tá? Falta de Tá. apetite. Quais os óleos que a gente vai trabalhar, tá? Tangerina, tá? Peppermint, o ginger, coentro e a mandarina. Como que vai Coentro é ser a magnífico. Então, como que vai ser a forma que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar com rolões, massagens abdominais, massagem na sola dos pés, tá? Isso com constância, para a gente auxiliar. A Isso. tangerina é maravilhosa, até pingar num paninho, dá para a criança inalar, ficar cheirando, sabe? Crianças que têm paninho, que tem aquele objeto de apreço, que leva para lá e para cá, pinga umas gotinhas de tangerina ali, no ursinho, no paninho da fralda, que vai estimular, abrir o apetite dessa criança. Seletividade, a gente vai trabalhar com óleos. Tayane, fecha aí para mim o microfone, pessoal que está ligado. Seletividade alimentar, a gente vai trabalhar um conceito de rigidez comportamental, né? Não necessariamente a gente vai trabalhar com os olhos no eixo do intestino, mas a nível cognitivo, funcional, comportamental. que são as questões de rigidez de comportamento. Quais os olhos que vão te beneficiar nisso? Sabe? Quebrar padrão, crianças que têm um toque, só realizam daquela maneira, só comem daquela maneira. Lemongrass e o patchouli são ótimos para quebrar padrões de repetição. Então, tanto no difusor, pingar uma gotinha na golinha da roupa da criança, fazer rolon com esses dois óleos, são opções tanto olfativas, que a gente vai trabalhar o sistema límbico, como também as opções tópicas de diluição. Não precisa ser altas concentrações, se você botar 5 gotinhas de cada e fizer o rolon, completar com óleo de coco, aplicar diariamente nessa criança, para você ir quebrando os padrões de repetição. Ou seja, a gente vai trabalhar para essa criança estar mais aberta a tudo que a Carla vai propor, tudo que o outro nutricionista vai propor. Então, a gente vai trabalhar essa questão de rigidez comportamental. Compulsão. Gente, palavra-chave. Essa criança está tomando medicação? Vou deixar a interrogação aqui. Tá? Porque essa questão da medicação, a questão da medicação foi legal. Não foi legal você comentar, porque já tem estudos agora recentes mostrando, inclusive, a questão do consumo de alguns alimentos, melhorando essa questão dos efeitos colaterais de algumas medicações, tá? Que são, por um exemplo, no TDAH, tem aquela medicação famosíssima, então resveratrol, é bem bacana de fazer uso. Onde a gente tem resveratrol? No suco de uva, na uva, ou a gente pode fazer um manipulado de resveratrol, tá? A outra que é usada muito, a dona... deixa eu te perguntar, então a farinha de uva para a gente colocar um Snoopy no suco para bater, vai ter esse efeito? De dar uma colaboração? Também ajuda, mas aí precisa ser avaliado se essa criança ela está em uma fase muito alergênica. Por quê? Porque a uva ela é histamínica, né? Se é uma criança que está numa fase ainda de muito processo alérgico, a gente está tentando controlar a produção de histamina, aí não é legal entrar com a farinha nem com a fruta, você está entendendo? É melhor a gente entrar com o princípio ativo. Por isso que tem que ser individualizado. Tá? Isso. E aí uma consulta com a Carla ou com um especialista em autismo. Exato. Tem bastante Nutri agora, especialista. Nossa, graças a Deus. Deus está sendo muito generoso. Se tem uma coisa que a gente pode agradecer nessa quarentena é que a gente está conseguindo ter acesso a vários profissionais. Então, quais vão ser os óleos que a gente vai trabalhar? Bergamota, sândalo, lemon, patchouli, o Smart Sussy, que é um blend já, né, com vários óleos, e o ylang.
Sim, porque aqui tem nessa relação óleos que são calmantes, óleos que vão trabalhar essa ansiedade que muitas das vezes está conectada com essa compulsão. Então, não é simplesmente calar a boca da criança e fechar a boca, tá? A gente precisa entender os processos que estão acontecendo, tá? É relacionado a um efeito adverso de uma medicação? Tem relação com uma ansiedade? Tem relação com o momento que essa criança está vivendo? Está confinada e não tem para onde escapar de confinamento? Então, tem que analisar essa situação e agir na causa, tá? E Exato. a gente intervir lá na causa. Então, a compulsão, a gente vai ter aí a bergamota, que vai ajudar muito também no controle de apetite, fazer um blend relacionando algum desses óleos e fazer massagem a nível de estômago, centro do peito, a gente vai alcançar esses objetivos, tá bom? Tem alguma pergunta aqui? Porque se deixar, a gente vai ficar a noite toda. Porque a bebê daqui a pouco vai mamar. Para quem não sabe, a Carla já tá com um bebezinho aí. Então, ela mamou 10 minutos antes de iniciar a aula e agora, com certeza, ela está com fome. Eu não estou conseguindo visualizar. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Como eu estou no celular, eu não estou conseguindo ver as perguntas, tá? Então, por isso que eu não estou respondendo. Pode falar. Fabiana? Pode perguntar. Foi eu, Poliana. Poliana, perdão, que apareceu Fabiana. Eu queria saber qual é a atuação essa questão do intestino com a inteligência do bebê, porque você falou que o intestino está ligado ao cérebro, né? Inclusive, sim, ele tem os neurônios e tal. Aí eu gostaria de saber se a alimentação que a gente dá para uma criança, nessa fase de desenvolvimento, de multiplicação de neurônios, que, se eu não me engano, é até os 6 anos, eu não tenho certeza, se a alimentação influencia na inteligência do bebê. Olha, diretamente na inteligência, a gente não tem nenhum estudo falando sobre isso, tá? Na inteligência. O que nós temos? Nós temos estudos falando em toda a questão do neurodesenvolvimento, tá? Então, assim, uma alimentação menos alergênica e que vai fornecer nutrientes que vão auxiliar nesse processo de formação, de sinaptogênese, de neurogênese. O que é isso? Gênese é formação. Vai melhorar a formação, aumentar a formação de neurônios, melhorar as sinapses. O que é sinapses? A comunicação de um neurônio com o outro. Então, tudo isso vai ser otimizado com uma... Oi? Atua, né? Eu acho que é porque o estudo é de forma fisiológica, mas exato, formação de neurônios, né? Formação de sinapses, está estritamente ligado, né? Exato. No fim, quais são os ganhos? Quais são os ganhos práticos? Os ganhos práticos será o quê? Uma criança onde ela vai estar mais aberta a aprender, né? Ela está mais apta, porque especialmente nesse período de neuroplasticidade, em que o nosso cérebro ele está mais plástico. Dentro da neuropsiquiatria a gente fala isso, tá? Ele está mais plástico, ele está mais apto a aprender. Por isso que hoje se fala que uma criança, para aprender uma segunda e uma terceira língua, você tem que pôr ela com 2, 3 anos na escolinha de inglês, de francês, de italiano. Porque o que ela aprende neste período, dificilmente ela esquece. Exatamente por conta desse boom de sinaptogênese e neurogênese, tá? Aí a gente tem vários ativos, vários compostos, que a gente chama de compostos bioativos, nos alimentos que vão auxiliar nesse processo. Da mesma forma como a gente tem aqueles que dificultam este processo, que são especificamente os alimentos industrializados, tá? Certo. Ok, pessoal, vamos concluir, né? Por aqui. E muito obrigada, Carla, pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada por dividir com a gente tanta informação. E eu espero que todas as mães que estão aqui tenham aprendido e possam se encorajar, né? Ainda não estão realizando todo esse processo, possam se encorajar, porque esse é o nosso objetivo, tá bom? Eu que agradeço.
Eu que agradeço o convite, quero dizer que eu estou à disposição, tá? Hoje a gente demorou um pouco para entrar, essa vucu-vucu da internet, mas no fim deu certo, tá? E eu estou à disposição para a gente se organizar para outros momentos como este, tá bom? Certo, querida. Abraço. Beijo.